Christ is my everything. He is my all. Os que têm suas Bíblias agora, abram comigo, por favor, no livro 2 Samuel, capítulo 6 e versículo 6. 2 Samuel, capítulo 6 e versículo 6. Começando pelo versículo 6. 2 Samuel 6 e 6. E quando eles chegaram a ele de Nacon, Uzá estendeu a mão para a arca de Deus e a segurou, pois os bois a sacudiram. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por sua imprudência, e lá ele morreu pela arca de Deus. Davi ficou descontente, e no hebraico a palavra poderia ser traduzida com raiva. Davi ficou com raiva, porque o Senhor havia feito uma ruptura em Uzá. E ele chamou o lugar de Pérez Uzá até hoje. Davi teve medo do Senhor naquele dia e disse: como a arca do Senhor virá até mim. Eu quero usar como assunto aquela palavra específica que acabei de ler, como a arca do Senhor virá até mim. Por favor, abaixem suas cabeças. Pai Celestial, enquanto ministramos, nunca entenderemos bem porque o Senhor achou por bem escolher o barro frágil para partir o pão da vida. O Espírito Santo até chamou isso de loucura da pregação. Mas eu peço em nome de Jesus que o Senhor unja esse vaso, para que a nossa língua se torne como o alfinete tão certo ou as chamas de fogo elipse. E eu oro para que o Senhor desça nos corações das pessoas e as necessidades sejam atendidas, as que estão desesperadas para serem atendidas. A menos que vejamos o Senhor, a menos que a presença de Deus venha até nós, não poderemos sobreviver. E nós pedimos em nome de Jesus, conforme o Senhor cresça e nós nos diminuímos. E todos digam amém e amém. Alguns meses atrás eu estava em Israel, estávamos fazendo um programa na televisão, no Vale de Elá, onde Davi lutou contra Golias. E eu me lembro de estar lá com vista no alto daquele morro para o vale. E o guia que estava conosco explicava os vários pontos topográficos de interesse e ele continuou dizendo que o pequeno riacho, por causa da topografia do terreno, provavelmente era basicamente no mesmo lugar. Agora, como era cerca de 3.000 anos atrás, quando Davi lutou naquele dia e pegou 5 pedras daquele riacho. E então, quase como uma reflexão tardia, ele disse que foi por aquela estrada que a arca de Deus foi trazida quando Davi estava trazendo de volta para Jerusalém. E foi parado na casa de Obed-edom. Imediatamente meu interesse aumentou e eu fiquei lá por longos momentos trancado em mim mesmo e pensei em tentar o meu melhor para visualizar outra cena. Que tivemos lá para fazer uma coisa sobre Davi e Golias e fizemos. Mas eu podia ver a estrada até onde a vista alcançava, cheia de milhares e milhares de pessoas em minha mente. Era um pouco depois, 3 meses depois, para ser o maior dia, como alguns comentaristas da Bíblia disseram que Israel já conheceu. Quero dizer que mais uma vez esta cena que nos contam, espiritualmente falando, foi o maior momento de toda a história de Israel.
A arca estava sendo trazida de volta para casa. Eu quero tentar o meu melhor hoje à noite para estabelecer uma fundação e ajudá-los a verem algo que é tremendamente importante para mim. E eu oro para que seja importante para vocês também. Quando Davi, ele se tornou rei de Israel, os estados combinados de Israel e Judá, que ele tinha, foi rei de Judá por 7 anos, cerca de 7 anos e meio. E quase 15 anos depois de ter sido ungido por Samuel, ele agora rei de Israel depois de muitas dificuldades. É claro que Satanás depois disso contestou a cada passo do seu caminho. Eu não sei, e não há nada nas Escrituras que nos deixe saber, porque Davi demorou quase 10 anos para trazer a arca de Kiriat Jearim, porque ele esperou todo esse tempo específico para fazê-lo, a Bíblia não relata. Sem dúvidas, havia razões, mas agora ele não sentia dúvidas, levou em seu coração pelo Espírito Santo, como ele sabia e entendia. Então ir buscar a arca e trazer ao seu devido lugar na cidade que havia sido escolhida por Deus, Jerusalém, a cidade da paz, onde a arca residiria. Esta é a mesma arca que Bezalel construiu. Acho que deve ter há cerca de 500 anos atrás. A mesma coisa que Moisés recebeu, quando ele recebeu as instruções de Deus. A Arca da Aliança significava literalmente a presença de Deus. Quando você chega à raiz, o que significa? Significa a presença de Deus. O instrumento mais importante em todo Israel. Era mais importante do que todos os exércitos de Israel, do que toda a sua estrutura econômica. Era mais importante do que qualquer outra coisa que encobria qualquer acontecimento. Esta é a presença de Deus, a Arca da Aliança, até também hoje. Tudo isso não é nada sem a presença de Deus. E a presença de Deus não tem nada a ver com prédios, com denominações, só com os corações famintos. Só com os corações famintos. E é a força de nossas igrejas. É a força de nossos coros, nossas músicas, nossas pregações e tudo que fazemos. E um dos nossos maiores pecados hoje, eu chamo de pecado porque acho que é que a igreja fica sobrecarregada com a manipulação religiosa e pode funcionar sem a presença de Deus. Somos treinados, conhecemos todas as regras e o sistema que eles complicam pode funcionar e fazer o que a religião faz sem a presença de Deus, e isso é um dobre mortal. Porque mesmo que todo o sistema religioso esteja lá, nada é realizado. Vidas não são mudadas, alcoólatras não são sóbrios, lares desfeitos não são recuperados. Reunir almas preciosas não nasce novamente, como Duda lhe disse esta noite. Corações e vidas não são batizadas no Espírito Santo. As libertações não vêm porque essas coisas vêm. Não por causa do peso do sistema religioso, não por causa da metodologia, mas por causa da presença de Deus. É por isso que eles vêm e é por isso que nós o temos e é a única maneira que podemos tê-los. E Davi, sem dúvida, sente dentro do seu coração um tremendo desejo, uma inspiração, uma unção, de que a arca de Deus deve ser trazida para Jerusalém. E a palavra sai por todo o país de Israel. E foi até o Egito. E começaram a chegar aos milhares. Os grandes coros que eu vou falar e mais de umas mocinhas. Os músicos em abundâncias já prontos.
É uma celebração em Israel como o mundo nunca o conheceu, porque nunca houve uma celebração da presença de Deus dessa magnitude na história da humanidade. Tem sido uma luta longa e difícil, mas agora a arca está subindo a estrada e está voltando a casa, a presença de Deus. Agora, para receber a arca, quando todos os preparativos foram feitos, eles agora têm que encontrar a arca. Isso é uma coisa estranha. E é dito em um dos salmos que foram encontrados no campo da floresta. Agora eu quero que você pense nisso, a arca é encontrada no campo da floresta, onde esteve por 70 anos. Ela esteve lá 20 anos, antes de Saul se tornar rei. E durante o seu reinado, há uma dica de que ele pode ter se referido uma vez, mas realmente não é o substancial. Tanto quanto sabemos, por 40 anos, após 20 anos, totalizando 60 anos, a arca não foi aderida, não foi dada nenhuma atenção, foi totalmente ignorada. O poder de Israel, a força de Israel. E quando Davi encontrou, foi em Kadet Jura, e foi levado para lá cerca de 70 anos antes, 20 anos antes do advento de Saul. 40 anos durante o reinado de Saul e depois 10 anos no reinado de Davi. Estava neste lugar porque havia sido capturada pelos filisteus e levado para a terra de Filistia. E depois de uma série de milagres terem literalmente desmoralizado a Filistia, eles encaixaram uma vaca leiteira na carroça e simplesmente deixaram ir. Ela foi e a arte foi trazida de volta para este lugar. Em particular, ela foi confiada à casa de Abinadab. Quero dizer algo sobre isso porque provavelmente muitos de vocês leram dezenas de vezes a passagem que li esta noite e vocês se perguntam: Deus, ele foi injusto, ele foi cruel. Uma arca está prestes a cair e o homem usa o filho da casa de Abinadab, pega sua mão e a segura e cai morto. Ele é atingido pelo poder de Deus Todo-Poderoso, assim como Abinadab, 500 anos antes era literalmente atomizado. E automatizados e no local quando saiu o fogo do Santo dos Santos. E você lê e pensa, isso é cruel. E ele é uma vítima inocente. E Deus, você não sabe que pensamos nele como injusto. Ele não é. Quando você lê, você deve tomá-lo pela fé até conhecer um pouco da história que tentaremos lidar. Quando os escudeiros de Davi encontraram a arca de Deus, e isso é o que o torna fraco. Quando eles a encontram, de acordo com o salmo que foi escrito, eles descobrem que a arca de Deus, que continua a presença de Deus, onde Deus habitava entre os querubins e o propiciatório, eles descobrem um campo. Está apenas sentado lá, com ervas daninhas ao redor. Como algo desgastado, como se fosse um veículo abandonado por alguém. As ervas daninhas estão crescendo ao redor dela, estão crescendo sobre ela. E a família de Benedeb parece não ter nenhuma consideração ou preocupação com isso. Eles não se importam. Isso é algo que não exige atenção em uma casa. Não exige atenção da família deles. A eles são confiados, mas com o passar dos anos e sem dúvidas, morrem pessoas e surgem outras, mas eles não se importam. Não se importam com isso e crescem ervas daninhas ao redor e não há interesse nela. Quantas igrejas nós temos hoje que vivem na mesma situação? Ervas daninhas estão crescendo espiritualmente, falando sobre a arca de Deus e eles não se importam.
e não há aleluia, e eles não se importam. Não há santos chorando sobre o mundo perdido, moribundo, mas eles não se importam em passar pelo ritual da vida religiosa. Pois a casa de Abinadab fazia parte do pacto com Israel. Milhões hoje fazem parte do que chamamos de cristianismo, mas a arca de Deus está em um campo com ervas daninhas crescendo ao redor. E as coisas que são tão sagradas são negligenciadas, ignoradas como se não existissem. São tão ignoradas, é como que se nós não tivéssemos até tempo para elas. Me perdoem se pareça um anacronismo, um retrocesso para outra era, mas se eu não tenho a presença de Deus, eu nada tenho. Se Deus não mover, eu não quero viver. Se a unção não repousar sobre este evangelista, Deus me leve para a glória, porque a única coisa que importa é a unção do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, o poder de Deus, a presença de Deus, a única coisa que vale esta igreja, o único valor desta igreja, o único valor desta igreja não é a arquitetura de seu prédio ou as almofadas em seus bancos ou quaisquer atividades que realize, mas é aquele momento em que a presença de Deus se move e os cristãos encontram seu caminho para um altar e os pecadores vêm correndo por um corredor e os crentes são cheios do Espírito Santo e os corpos enfermos são curados e as prisões de os pecadores são quebradas. Essa é a única coisa pela qual esta igreja tem um valor. É absolutamente inútil, exceto que não haja nenhuma consequência, além da presença de Deus, o mover de Deus, e na arca está crescendo ervas daninhas ao redor, videiras estão espalhadas sobre o propiciatório, e Israel está morrendo. E o Espírito Santo diz a Davi: traga a arca, traga de volta a Jerusalém. Não realmente de volta para Jerusalém. E toda a celebração está ordenada. Eu posso ver Davi quando ele dá as instruções. Então ele delegou a responsabilidade para outras pessoas, e eles acham que os filisteus o enviaram em uma carroça. Faremos uma nova carroça como os filisteus, e nós vamos colocar a arca nela. Eles estão fazendo o jogo da morte. E eu vou mostrar uma coisa aqui. Não faz diferença se Davi era provavelmente o maior homem de Deus que viveu naquele dia. Não faz nenhuma diferença se esse era o povo escolhido de Deus. Não faz diferença se estes são os que Deus está usando. Não faz diferença se Deus disse a Davi: pegue a arca e traga-a. Quando ignoramos a palavra de Deus, e toda vez o resultado é morte. Deus não tem nenhum favorito. Se nós pentecostais somos carismáticos, pensamos que somos alguma coisa porque temos dons do Espírito ou falamos em línguas, e se negligenciarmos a palavra de Deus e se profanarmos a palavra de Deus e deixarmos a palavra de Deus, morreremos. Tão certo quanto eu estou de pé nesta plataforma, não deve ser ignorado. Não devemos trazer para o nosso meio o caminho dos filisteus. Vocês me ouvem esta noite? Deus nos ajude. E cristãos, hoje nós tratamos eles pelas cartas e as pontuações. E nós os admiramos pelas simetrias de seus designs. E com religiosos eles se parecem. Religiosos, e nós colocamos os cartões neles sem saber que. Porque as instruções de Deus eram para não ver, e por isso ele matou os filisteus. Porque eles não eram seus. O mandamento de Deus era que os sacerdotes carregassem aquela arca com a vara naquelas argolas.
pois os sacerdotes carregariam aquela arca em seus ombros, porque Deus não trabalha por meio de máquinas, Deus não trabalha por meio de comitês, Deus não trabalha por meio de talentos, Deus não trabalha por meio da máquina da religião. Deus trabalha através dos homens, Deus trabalha através das mulheres, Deus trabalha através das pessoas que Ele toca e enche com o Espírito Santo. Então Deus Todo-Poderoso disse: coloque aquela arca nos ombros. Agora um frágil e lamentável pregador prega, porque este é o seu plano. O plano dele hoje é apóstolos e profetas e evangelistas e pastores e mestres. Este é o plano de Deus. E graças a Deus Ele ainda está chamando apóstolos e profetas, evangelistas e pastores e mestres. Eu vou dizer algo que alguns de vocês não vão gostar, mas eu vou dizer isso porque é verdade que você está olhando para a morte de denominações e você vai ver Deus chamar homens como Ele nunca os chamou antes. Ele não dá dois caminhos para uma organização ou um companheirismo ou um movimento ou uma denominação. O que Ele está procurando é por homens e mulheres que Ele possa encher com o Espírito Santo, que Ele possa encher com o seu poder e encher com o seu Espírito, que os encherá em nome de Jesus, farão grandes e poderosas coisas. Sim, eu não quero dizer que isso seja cruel, não estou sendo sarcástico ou arrogante, então não me entendam mal. Deus não precisa de carros. E eles o colocaram em um novo carro. E eles estão dançando e tocando trombetas. E estão dançando e a celebração continua. E a morte está apenas uma polegada de distância. Às vezes tentamos encobrir a esterilidade de nossa profissão com barulho ou a esterilidade de nossa posse com barulho de nossa profissão. Vocês me ouvem? Toda atividade não significa que Deus está lá. E passam por cima da eira. E o carro treme quando está errado. Algo está errado. Sempre vai atingir uma eira em algum lugar. Vocês, estudantes da Bíblia, entenderam, eira é onde o grão é esfolado e batido e os grãos são arrancados dele e o eixo é escovado para o lado. Deus vai limpar completamente o seu chão. Ele vai limpar completamente o seu chão e recolher o seu doce em seu celeiro. E quando a igreja for correr sobre aquela eira, é quando o pedal vai tocar o metal. E o Zar estende a mão e o toca-o. Isso é, os bois puxando, o novo carro treme, sempre atingindo a eira e em qualquer lugar vai tremer. Eu sei que está entendendo o que estou dizendo. Eu sei que você entende o que eu estou dizendo. Estou aqui para te dizer essa noite que a arca não acabou de tremer. Ainda não, através da agitação, e ainda não parou de tremer. E eu sei do que estou falando. E ela ainda vai tremer mais. E o homem firmou com a mão e instantaneamente foi como se saísse daquela arca um raio e ele caiu morto instantaneamente. Porque quando deixamos o caminho prescrito por Deus, morremos. Morremos. As igrejas morrem. Eu não me importo com quanto dinheiro vocês têm, eles morrem. O lugar morre. É o fedor da morte, morte. Uzá era filho de Abinadab. Eu não sei quantos anos o homem tinha. Provavelmente 20, 30, 35. Mas Deus não era cruel fazendo o que ele fez. Quantos anos Uzá tinha?
Ele tinha visto as ervas daninhas crescerem ao redor daquela arca por 20 ou 30 anos. Ele nem se importava para colocá-la sobre um abrigo. Era insignificante para ele, ela não era nada, não significava nada, era apenas um pedaço de nada. Aleluia, é tão insignificante para um homem religioso e espiritual. A adoração é tão insignificante para um homem religioso e espiritual. O que experimentamos aqui há pouco, você diz, bem, eu não entendo, as pessoas não precisamos correr por todo lugar, não. Eles não precisam. Mas, meu irmão, eu quero te dizer que sempre que você começar a louvar ao Senhor e começar a agradecê-lo porque você está salvo, porque você não vai para o inferno, porque você está indo para o céu, porque seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, porque você foi liberto e libertado, porque você tem a vida eterna e a vida de Deus vive dentro do seu coração, e não há única coisa neste mundo, e o que não vale a pena gritar sobre os jogos de futebol, não vale a pena gritar nos jogos de beisebol, não vale a pena gritar sobre os pôneis de polo, não vale a pena gritar sobre a única coisa que vale a pena é ficar feliz, é o que Jesus Cristo fez no Calvário, é a ressurreição, é a ascensão, e Ele está sentado à direita do Pai, Ele está sentado, oh glória a Deus. Eu sei que somos de personalidades diferentes. E Deus entende que Ele te fez assim. Mas Ele não te fez com orgulho. Você faz isso sozinho. Louvado seja o Senhor. E este homem que pôs a mão na arca, se ele tivesse 25 anos, ele nunca teria tocado naquela arca, com nenhum cuidado ou preocupação. Deixe chover nela. Deixe ela fora com ervas daninhas e trepadeiras que crescem em torno de algo tão sagrado e santo. Você estremece quando pensa nisso. E agora com um toque, mas sem graça, com uma atitude carnal, ele coloca a mão sobre ela como se fosse apenas um pedaço de mercadoria barata. Essa família é afortunada. Eles só perderam um filho. Eles tiveram sorte, só pela misericórdia de Deus, todo aquele grupo teria sido erradicado, e era isso que eles mereciam. E de repente a cantoria, a celebração para completamente. Davi está totalmente exausto. E ele está zangado. Não realmente zangado com Deus, mas ele não entende. E ele está com medo do cadáver já morto ali, e ele é o líder e ele é o responsável. Eles dizem, coloquem na casa de Obed-Edom. Obed-Edom estava tão perto, e Davi olhou para a arca e ele estava lá, e eu não sei, alguns comentaristas da Bíblia dizem que o propiciatório está fora dela e agora, e os querubins se foram, e eu não sei, eu duvido que, e eu prefiro acreditar que o propiciatório estava intacto e os querubins olhando para o propiciatório e sua terrível santidade. E ele olhou para eles, e ele olhou, e ele ficou com medo. Eu espero que vocês entendam o que eu estou tentando dizer. As coisas de Deus, elas dão vida. Se forem adulteradas, é morte. Ele empurra de lado e ela fica na casa de Obed-Edom por 3 meses. E eu não conheço Obed-Edom. É uma pequena controvérsia sobre quem ele era, e ele era um tipo que a Bíblia diz. E a menos que eu tivesse outro significado, e eu procurei, parece que em alguns aspectos o homem era um gentil. Não tenho certeza, alguns dizem que ele era um levita, e provavelmente é por isso que ele era um levita. Mas
Eu acredito que sempre que Davi disse que vamos confiar a arca a você, Davi não queria se esquivar disso. Um homem está morto e ele entrega a Obed-edom. Obed-edom diz: glória a Deus, aleluia. E ele diz aos seus homens: limpe o melhor quarto, limpe o chão. Quero dizer, caem as paredes, coloque algumas cortinas nas janelas. Eu quero aquele quarto impecável, vamos trazer a arca para ele. E eu acredito que a lei de Moisés e do penitente diz que deve ser um pano azul por cima. Pegue um pano azul em algum lugar e tire-o da arca. E alguém contorne, e havia alguns sacerdotes lá. Pegue a ponta dele, pegue a arca e não olhem, nem mesmo olhem para ela. Coloque-a nos ombros e leve-a para o quarto. E eu posso ver a cama velha, e 3 meses depois eles disseram a Davi: você nunca viu Deus abençoando qualquer um em sua vida, como você nunca viu abençoando Obed-edom. Eles estão tendo uma reunião campal lá como você nunca viu, meu Senhor. A glória está caindo, as pessoas estão sendo salvas e curadas e sendo batizadas no Espírito Santo. Eles estão sendo libertos pelo poder de Deus. Davi disse: onde Obed-edom? Oh, Obed-edom, você vai hoje à noite? Eu vou hoje à noite. Eu tenho ido na semana passada, estou te dizendo, a glória de Deus está caindo, o céu está descendo. Davi disse: não é lá onde deixamos a arca do Senhor. Ele disse: é onde fica a arca. Onde fica a arca? Onde está a presença de Deus? Vai ter poder de Deus, a glória vai ter livramento, vai ter vitória. Aleluia. Quero dizer, em vez da arca no campo, era a peça central. Eles tinham aquele pano azul espalhado por cima. E eu não sei, mas era o que eu teria feito. Porque isso era o que a lei de Moisés disse a ele. Deveria segurar alguns cordeiros e sacrificá-los. Você disse que não seria o lugar certo, eu teria feito de qualquer maneira. Aleluia! E eu acredito, o velho oposto, que ele não era velho, ele era jovem, velho, mau, Edom. O poder de Deus era eu, e eu li os comentaristas, eles disseram que não sabemos como ele foi abençoado. Talvez ele tenha sido abençoado materialmente, talvez ele tenha sido abençoado fisicamente. Bem, meu irmão, sou pentecostal, eu sei como ele foi abençoado. Quando ele foi para a cama à noite, era como os anjos cantando sobre sua cama. Quando ele acordou durante a semana, nas primeiras horas da manhã, ele disse: louvado seja o Senhor, glória a Deus, aleluia ao Cordeiro. Quando ele se levantou-se com um tiro e com aleluia, e onde o louvor a Deus fluiu sobre o seu coração, corta o colo do outro, tocou seus filhos, tocou a todos. Estou muito cansado para pregar, meu Senhor. Me dê mais 5 minutos. Aleluia. Diz que o Senhor abençoou a sua casa. Isso significa que os jovens foram abençoados. Isso significa que os servos foram abençoados. Isso significa que as vacas foram abençoadas. Isso significa que os cordeiros foram abençoados. Isso significa que as flores cresceram assim como nunca cresceram em qualquer outro lugar no quintal do velho e mau Edom. Aleluia. Eu posso ver as pessoas andando na casa de Obed-edom. Você sentiu o que eu senti? Meu Senhor, você sentiu o que eu posso ver um aleijado dizendo: ei, eu não sou mais aleijado. É a glória de Deus, é a presença 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 de Deus. Glória! Estou falando de algo que é real. Estou falando de algo que eu sei do que estou falando que é real. Ele diz aos seus meninos e meninas: quando vocês se levantarem à noite e passarem por aquela sala, bem, eles não ficam na ponta dos pés, porque a glória de Deus está presente lá. Saindo por baixo da porta, andem suavemente,
de volta aos afazeres, nem façam isso. Tirem os sapatos, porque no lugar em que vocês estão pisando é o solo sagrado. Aleluia! Está frio porque Deus está aqui. Ele está descansando entre o propiciatório e os querubins. A presença de Deus está aqui. E os meninos estavam na ponta dos pés e as meninas andando nas pontas dos pés. Glória! Glória! A casa toda, a casa do velho irmão Edom foi tocada e abençoada pela presença de Deus. Pregadores, eu quero, oh quanto eu quero, ele atrás do púlpito, eu quero no banco, eu quero em todo este lugar, então eu quero até que flua como rio. Glória! Não posso encontrar com o mau Edom. Reunião campal em cartazes de itens ruins em todas as paredes em Jerusalém. Não podem vencê-los. E no culto pela manhã, e no culto ao meio-dia, e no culto à noite. Aleluia! Aleluia! Alguém disse onde eles estão indo. Eles disseram, estão indo para Jerusalém. Vocês estão indo para Obed-Edom. É um longo caminho, não importa. Eu não quero passar pela casa ou a arca de Deus. É onde está, é onde ele está. O Espírito Santo está presente aonde Deus está. Glória, glória, glória. Aleluia. Eu não quero ouvir isso aqui. A arca ainda está aqui. O poder ainda está aqui. A unção ainda está aqui. Ele disse, recebereis poder depois que vier o Espírito Santo. Vier sobre vós e sereis testemunhas para mim em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Glória, 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 glória ao Cordeiro de Deus. Porque onde está a arca? Onde está a arca? Você diz que eu sigo e segue o Espírito Santo. Segue o Espírito Santo. Segue o Espírito Santo. Construindo a denominação de acompanhamento, segue o Espírito Santo. Santo, Santo, não segue o homem, a menos que ele ouça o Santo Espírito, nele segue o Espírito Santo. Oh, glória! Você diz, eu gostaria de chegar lá. Você já está lá. Está aqui, está aqui, está aqui. É onde você está. A televisão, ele está em todo lugar. Se você acreditar nele, ele está em todo lugar. Aleluia ao Cordeiro. Glória, 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 glória.
por aí, graças a Deus, pela presença de Deus, graças a Deus. É água para a nossa sede, comida para a nossa fome, vida para a nossa morte, salvação para o nosso pecado, céu para o nosso inferno. É nosso tudo a presença de Deus Todo-Poderoso. Obed-Edom, Obed-Edom, Obed-Edom. Aleluia. Glória a Deus. Handara kusekele handoro babi shettoro babi se. Podem se assentar. Deus ama todos vocês. Aleluia, aleluia. Vocês na televisão, porque vocês não adoram o Santo dos Santos, porque vocês não louvam, porque vocês não seguem. A arca de Deus está aqui, a arca de Deus está aqui, o Santo do Santo está aqui, a presença de Deus está aqui. Oh, glória a Deus. Aleluia, vocês estão louvando, vocês estão adorando, porque não adoram o nome dele, adoram o nome dele, adoram o nome dele. Thomas. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Cordeiro de Deus. Glória àquele que venceu. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, ao único Deus de amor, ao único Deus todo-poderoso, ao único Deus santo, ao único Deus que tudo pode, ao único Deus que tudo pode fazer. Glória, glória, glória. Louvado seja o nome do Senhor. A glória está no Cordeiro, a glória está no Cordeiro. Aleluia ao Cordeiro. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado, Deus, pelo poder. Tu és maravilhoso, me dando a graça. Tu és maravilhoso, oh Espírito Santo de Deus, muito obrigado. Sem o Senhor eu não sou nada. Glórias a Deus. Glória, glória, glória. Aleluia. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia ao Cordeiro. Quantos de vocês querem o batismo no Espírito Santo? Vocês que não foram cheios do Espírito Santo, vocês querem ser cheios do Espírito Santo? Vocês podem levantar as suas mãos e venham e fiquem aqui esta noite. Venham esta noite, vocês ainda que não foram cheios do Espírito Santo, vocês precisam de ser cheios. Há muitos anos que vocês não são cheios. Venham e levante suas mãos para os céus.
God arise. Let his enemies be scattered. Let God arise. Let his enemies be scattered. Let God